E aí, pessoal, tudo bem? Mister aqui trazendo mais um vídeo, dessa vez mais uma análise geral, dessa vez do SmackDown. Ah, mas você vai trazer análises gerais dos shows semanais? Não vou, é porque esses shows são especiais, shows de começo de ano. Então é uma análise do primeiro SmackDown do ano, né? Cara, a gente tem muita coisa pra falar sobre, tá? Esse SmackDown. Foi um SmackDown muito legal, surpreendentemente. Esse medo que eu e todo mundo tava por ser um SmackDown de 3 horas, né? Que é um tempo muito longo. O show de ontem, que foi o Raw, que eu já vou fazer outro vídeo também, ele já foi um show meio demorado, assim. Você já tava com sono. E ele tem 2 horas. Então, 1 hora a mais você fica completamente assim: caramba, será que vai dar certo isso? Por incrível que pareça, deu. E se eles continuarem nessa pegada, tem tudo pro SmackDown talvez ser superar o Raw. Num show, assim. Se continuar nessa qualidade, cara, eu acho que dá muito. Porque ele vai ter elenco pra isso, né? A gente já vai chegar aí. Bom, alguns adendos aqui antes de começar o show, acho que de segmentos importantes de bastidores que a gente tem pra falar sobre esse show. Tem a Jordynne Grace, que ela deu até uma encarada na Didi Cargill. A Didi Cargill ia ter uma luta com a Mitch, só que a Mitch se machucou e eles usaram isso na storyline, falando que a Didi Cargill que machucou ela. Acontece, né? É lesão, não tem muito o que fazer. E, sinceramente, nossa, que perda que a gente teve da Mitch lutando pelo título da WWE, né? A Mitch ia ganhar, com certeza. Tomando aqui minha coquinha. Então, assim, desejo melhoras pra Mitch, mas não faz falta nenhuma ela ter se lesionado pra esse show. E a Jordynne Grace apareceu, conversou com o Nick Aldis, né? Mas, resumidamente, com o Nick Aldis ou o Adam Pearce? Com o Nick Aldis. Eu confundo às vezes. Mas, assim, resumidamente, ela foi contratada pelo SmackDown, tá? Já tá confirmado, já tá nos sites da WWE e eu acho bom. O único adendo que eu tenho pra falar sobre isso é que é triste. É triste pelo fato de que a Jordynne Grace passou pela NXT sem ganhar nenhum título, cara. E aí tem alguns superstars que eu tenho uma visão simples. Se ele vai passar no NXT, ele tem que ganhar título. Se não, joga ele direto pro main roster. E acho que a única coisa boa mesmo que dá pra tirar da Jordynne Grace é a rivalidade dela com a Mariah May, que é a Blake Monroe agora, né? Porque realmente foi uma rivalidade legal, fizeram lutas legais. A luta dela contra a Stephanie Baker foi legal, a luta dela contra a Jacy Jane foi legal, mas assim, não algo que justifique ela só ter passado por lá. E assim, não é como se a Jordynne Grace precisasse de muita coisa, tivesse evoluído muito no NXT, não. Ela já estava praticamente pronta. Então, assim, não entendo o que a WWE pensou com ela no NXT. Provavelmente só tava comendo tempo mesmo, até pra saber o que ia fazer com ela lá no card lá em cima. Mas, assim, um reforço de peso pro SmackDown. Eu acho que só tem a ganhar o SmackDown com a Jordynne Grace lá. É uma possível desafiante para os Estados Unidos ou pro campeonato mundial mesmo, assim, tranquilamente. Bom, falando agora do show mesmo, aliás, falando um pouquinho antes do show, tá? O Talatonga lutou com o Apollo Crews numa Dark Match. Eu acho que isso é minimamente comentável pelo fato do que o Apollo Crews tá na empresa, tá, gente? Ele não tá mais lesionado, eu acho que isso já tem um bom tempo já. E eles não estão usando ele, provavelmente ele vai acabar entrando na onda de demitidos, assim. Ou sei lá. Qual a possibilidade de você ver pro Apollo hoje? A única coisinha que eu conseguiria ver pro Apollo é uma stablezinha, mas ele vai fazer stable com quem, cara? Sabe? Só no futuro hipotético de uma Hurt Business 2.0 com Carmelo, Turk Williams e Apollo, sei lá. Mas assim, provavelmente o Apollo vai ser demitido, tá? E obviamente ele perdeu pro Talatonga. Bom, a gente teve o começo do show com um combate de tags de 4 contra 4, né? Combate de tags de 8 mulheres. Foi as tags Babyfaces contra as tags Heels. Assim, ridículo. Ridículo o resultado. A luta foi legal, é um fanservice do caramba. Ver uma luta onde tem Charlotte, Alexa, Rhea e o Sky é incrível como um time, isso já é incrível, mesmo que já rolou no Survivor Series, né? Mas ainda assim é muito bacana. Inclusive, essa luta foi um repeteco do Survivor Series sem a Becky e sem a AJ Lee. Então, assim, não é nossa, como assim, primeira vez que estamos vendo isso. Inclusive, achei essa luta até melhor que a do Survivor Series, tá? Me perdoa, mas eu não gostei da luta do Survivor Series. Só que por que eu falei que é ridículo? Porque é ridículo porque as Babyfaces ganharam. E aí, já dando spoiler do Raw, que todo mundo já assistiu nessa altura do campeonato, a Rhea e a Io ganharam da Kabuki Warriors. Assim, elas viraram as novas campeãs. Então por que diabos elas ganharam aqui? Pô, esse era literalmente o momento de você seguir a fórmula, que é o quê? O que vai perder no pay-per-view sai por cima.
Ah, não era pay-per-view, mas vocês entenderam. Então, assim, não tinha motivo nenhum para o time da Rhea Ripley ter ganhado. A não ser a Rhea Ripley estar no time, porque a Rhea Ripley não perde. Ela não perde. Ah, mas você vai dar hate pra cima daí? Eu não vou. Não vou. Só que é um fato. A principal chama pra elas não terem perdido é a Rhea Ripley estar ali. É a Rhea Ripley estar ali. Se fosse a Charlotte e a Alexa que fossem disputar o título e não tivesse a Rhea envolvida, eu tenho certeza que elas perderiam pra ganhar no dia. Então, assim, é aquela coisa. E, assim, não é a primeira vez que isso acontece. Já era pra elas terem perdido no Crown Jewel, a Rhea e a Io. Porque se elas foram ganhar o título agora, por que elas ganharam da Kabuki Warriors antes? Não tem lógica, gente. Não tem lógica. Mas isso eu vou deixar pra falar na análise do Raw. Então, assim, a gente teve até um segmento também do... Não sei se foi nessa ordem, tá, gente? Tô falando do que eu lembro. Segmento do Trick Williams com o Sami Zayn. Assim, o Sami Zayn chegou declarando que vai ser campeão mundial, que foi uma declaração interessante, mas eu não vou repassar ela aqui, sinceramente. Vou tentar agilizar isso. Que o filho dele perguntou por que ele não era campeão mundial e ele não sabia responder e agora ele quer ser campeão mundial. Discurso muito empolgante, sabe? E eu torço muito pra que não seja só um discurso de show semanal. Porque não é a primeira vez que o Sami Zayn vem com esse discurso. Ele veio com esse discurso, se eu não me engano, ano passado ou retrasado. E não ganhou. E assim, o Sami Zayn já passou da hora dele ganhar um título mundial. Já passou da hora do Kevin Owens ter mais de um título mundial também, um exemplo, sabe? Então assim, eu duvido muito que vai rolar, mas eu espero muito que quebre minha cara e que role, que Sami Zayn ganhe o Royal Rumble e sei lá o que. Inclusive eu preciso fazer um vídeo só sobre o Royal Rumble, porque tá muito incerto. Enfim, aí o Trick Williams interrompeu e falou, ah não, porque eu vou ganhar o título e tal, e o Sami Zayn falou, vou te ensinar a ter respeito. Nos bastidores marcaram uma luta do Trick Williams contra o Rey Fenix. Trick Williams também subiu pra SmackDown. Assim, muita gente eu sei que é meio haterzinho do Trick Williams, eu também era, tá? Porque eu nunca gostei muito da persona dele. Até começar a acompanhar o NXT semanalmente e, cara, ver o que ele tá fazendo, um trabalho incrível lá, ver que ele fez um trabalho bacana na TNA. Então, assim, o cara quebrou minha cara, o cara tá fazendo um bom trabalho, eu não vou reclamar. E eu acho que ele vai ser uma boa adição pro SmackDown e eventualmente pode se juntar com o Carmelo quando ele perder o título, ou ele tirar o título do Carmelo, tem muitas possibilidades. Qual que é o meu medo do Trick Williams ter se envolvido com o Sami Zayn? Pra mim, poderiam ter marcado já pra semana que vem o Trick Williams versus Sami Zayn. Tudo bem, a gente tem umas semanas até o Royal Rumble e espero que marquem nesse meio tempo. Porque tem duas coisas que me assustam muito. Sami Zayn versus Trick Williams ocorrer no Royal Rumble, ou seja, o Sami Zayn não vai participar do Royal Rumble para enfrentar o Trick Williams, isso vai ser absurdo. Ou o Trick Williams derrotar o Sami Zayn no Royal Rumble. Sabe? Tipo, tirar o Sami Zayn do Royal Rumble, eu acho também isso absurdo, porque provavelmente vai levar pra uma feud deles na WrestleMania, porque normalmente é assim, tá? Eliminou você no Royal Rumble, você não tem plano pra WrestleMania? Já era, vai enfiar você no Royal Rumble, pra enfrentar esse cara no Royal Rumble. Como aconteceu com Damian Priest e Drew McIntyre, entenderam? Então, assim, eu acho absurdo se isso acontecer. Espero muito que não aconteça, cara, porque, assim, pô, igual eu falei, sou totalmente a favor do Trick Williams no SmackDown, ó, eu tô até a favor dele ter uma luta bacana na WrestleMania, sabe? Mas sabe o que você faz? É que não dá porque o Logan Paul tá no Raw, mas um Logan Paul versus Trick Williams é uma coisa assim, sabe? É esse tipo de luta experimental que você tem que fazer. Não é AJ Styles versus Logan Paul, não é Sami Zayn versus Trick Williams, como vocês já fizeram, e como eu tenho muito medo de vocês fazerem de novo. O Sami Zayn merece, no mínimo, estar disputando um título nessa WrestleMania, tá? No mínimo. Mas eu acho que não vai estar, infelizmente. Mas enfim, rolou isso, então vamos ver qual que vai ser o desenrolar nas próximas semanas. Aí a gente teve o Kit Wilson, que apareceu lá falando que é contra o machismo e a masculinidade tóxica. Na outra semana, o Nick Aldis já tinha falado que alguém ia enfrentar ele, e apareceu o Matt Cardona, né? Primeiro ele apareceu como Zack Ryder, mas já trocou pra Matt Cardona. Ele fez a luta e tá confirmado que Matt Cardona está contratado pela WWE. Aí vamos a alguns pontos, tá? A luta foi bacana, eu achei bem bacana mesmo, me diverti assistindo a luta. Não foi uma luta super longa, pelo contrário, foi bem curtinha. Mas assim, eu acho que por uma luta curta foi uma luta legal. O Kit Wilson, ele luta bem, tá, gente? Eu acho que é uma coisa que eu queria falar, né? O Pretty Deadly, ele é uma dupla que eu acho que merece ganhar o título alguma vez, pelo menos assim, na WWE. Eles têm muita cara de ser onda de demitidos, tá? Eles têm muita cara de que em algum momento vão ser demitidos. Mas eu queria que eles ganhassem o título porque eu acho que eles lutam bem, eu acho que eles fazem um papel de jobber
sabe, tranquilamente, não que é óbvio que não vão reclamar, ou brigar ou espernear por causa disso, mas assim, eu acho que eles têm feito um trabalho que, ao longo prazo, em algum momento, eles merecem um título, sabe? Uma Ladder Match, alguma coisa assim. E eles fazem lutas boas também, tem uma persona diferenciada, sabe? Então, assim, eu acho que eles merecem esse reconhecimento. Sobre o Matt Cardona, muito legal, tá? Não esperem Matt Cardona campeão mundial. Apesar que do jeito que a WWE é doente, é capaz deles fazerem um Money in the Bank pro Matt Cardona, não que seria ruim. É que a gente vê no LA Knight aí que tem um perfil até parecido e tá aí há anos que poderia ganhar isso, é capaz deles chegarem e darem pro Matt Cardona na primeira oportunidade. Mas assim, também não acharia ruim, tá? Mas é que eu acho que ele no máximo vai conquistar algum título de simples, né? É, perdão, algum título de mid-card. Acho que não vai passar muito disso, não. Mas é uma ótima aquisição também, acho que eleva muito o nível do SmackDown. Também é uma conquista muito grande pro Matt Cardona, porque para quem não acompanha, o Matt Cardona, desde que ele foi para as Indies, ele tem feito o caminho do Drew McIntyre propositalmente. Qual que é o caminho do Drew McIntyre? Saiu da empresa e se reconstruiu para depois ser chamado de volta. O do Drew foi uma coisa mais natural. Do Matt Cardona, ele claramente estava se reconstruindo para voltar para a WWE. Até por próprias declarações dele, o tempo todo falando que queria voltar, que só estava esperando uma ligação, etc. Então eu acho que ele deve estar se sentindo muito realizado, além do fato que ele vai trabalhar com a esposa dele, que é a Chelsea Green, tá? Não que eles vão trabalhar diretamente, porque os personagens deles não tem muito a ver, mas eu tô falando assim, no mesmo local, vão estar juntos, marido e mulher, então é bacana para eles. É isso, cara. Aí a gente teve uma luta de Carmelo Reis e Johnny Gargano, que inclusive vai servir de comparação pra luta do Main Event, tá? Que luta sensacional. Faz, assim, pra mim foi uma das melhores lutas, se não for a melhor pelo título dos Estados Unidos. Posso estar falando de empolgação, por ter sido a última que eu vi, né, dos Estados Unidos, mas assim, eu achei essa luta incrível, incrível. Mesmo sendo a primeira defesa do Carmelo, eu levantei da cadeira achando que ele ia perder o título algumas vezes. Então assim, eu achei sensacional. E a Candice LeRae, incrível também, gente, incrível também. Assim, é muito triste você ver ela como manager, sabendo do talento que ela tem, sabendo das lutas que ela já fez na Indie e no próprio NXT. Mas, já que ela tá como manager, que seja um manager assim. Que ela fez o trabalho perfeito de manager, já atrapalhou como teve que atrapalhar, sabe? Foi sorrateiro, foi incrível. E o Carmelo reteu, que era o correto mesmo. Se o Johnny Gargano perdesse, eu ganhasse, não seria ruim, porque o Johnny Gargano merece, mas ao mesmo tempo é muito triste você dar um reinado pro Carmelo, que é o Carmelo que mostrou e provou como ele é bom nessa luta mais uma vez, coisa que ele já tinha provado outras vezes. Mas assim, é muito ruim você dar um reinado pra ele pra já terminar, sabe? Então assim, não, com uma defesa. Então assim, era o certo mesmo deixar ele campeão ainda. E foi uma luta incrível, sensacional, não tenho o que falar. Aí a gente teve a luta da Julia contra a Chelsea Green que é a campeã dos Estados Unidos e perdeu o título pra Julia. Cara, eu achei que foi uma boa decisão, tá? Eu acho que é incrível o quanto, aí é o momento que eu preciso falar, né? Essas lutas aqui que eu citei, Carmelo, agora da Julia, e também a luta do Main Event, até a luta inicial que eu não achei tão boa, mas assim, fanservice, elas tiveram um ótimo tempo, cara. Elas tiveram um ótimo tempo e isso foi incrível, porque com o SmackDown de 3 horas, a gente pensa que vai ser muita encheção de linguiça, tá? Eu até esqueci de falar do segmento inicial do show, que o Demis foi falando umas besteiras, apareceu o Randy Orton e deu o RKO no Demis, tá? Esse segmento eu achei muito enrolado, claramente foi muito enrolado e eu fiquei com muito medo, porque eu falei assim, meu Deus, que segmento enrolado da peste. Claramente eles estão tentando preencher o horário, o tempo do show que para dar 3 horas. Então eu fiquei com muito medo do resto do show parecer assim. E o resto do show, pelo contrário, fluiu muito bem. As lutas tiveram mais tempo, ou seja, foram lutas melhores. A Julia teve um tempo que eu não lembro dela ter tido em outras lutas, sabe? E olha que nem foi uma luta, nossa, com muito tempo. Mas é que as lutas praticamente não tiveram tempo nenhum. A última luta dela, inclusive, ela perdeu um minuto, sabe? Uma coisa ridícula. Então, assim, essa luta dela com a Chelsea Green foi legal. Não foi a melhor apresentação da Julia na WWE, inclusive na NXT ela teve outras melhores, mas já deu pra mostrar o quão ela tava sendo nerfada, sabe? O quão ela não lutava, praticamente, ela só colocava lá e pousava com o título. Essa luta já mostrou o potencial que ela tem e como ela consegue fazer boas lutas, sabe? E aí, mas devolveu pra Júlia sendo que deu errado. Gente, não deu errado por culpa da Júlia, deu errado porque a WWE foi uma porcaria. Ou você vai me dizer que o reinado da Chelsea Green deu muito certo antes também. Não deu, gente. Assim como o reinado da Zelina Vega, até agora nenhum reinado pelo título dos Estados Unidos feminino tá bom. Então assim, não é como se, nossa, voltou pra Júlia. Não, se eles fizerem uma coisa direito, vai ser um bom reinado. E assim, agora ela vai ter Jordynne Grace, vai ter talvez a Tiffany Stratton, pode voltar na rota desse título. Então assim, tem opções boas pra ela desafiar. Ela só não pode ficar enfrentando o Mitch Fab sempre.
E eu acho que não vai, até porque a Michi e Febre agora parece que estão na rota do Mundial, né? Mas isso aí é assunto para outra hora. Vamos ver qual que vai ser o desenrolar da Jade Cardi também. Então é isso, achei uma luta legal, achei o resultado ótimo, acho que a Julia merece ser campeã, acho que ela é uma campeã mais imponente, que ela não pode perder com facilidade da Chelsea Green mesmo, sabe? Acho que a Chelsea Green também é um nome pra ano que vem ser Miss Money in the Bank, eu não vejo um nome melhor que ela hoje. Mas apesar que, né, justamente por isso, acho que é bem capaz dela não ser. Aí, sei lá, a gente pode falar do segmento do Code com o Drew, que eles revelaram as estipulações do Três Estágios do Inferno, e sinceramente eu vou fazer um vídeo à parte sobre isso, mas assim, tanto faz, tá? O Code VRT. E a gente foi pro meio evento que a gente teve Alistair Black versus Damian Priest, uma feud de 6 meses que parece que não acaba nunca, e eu espero, pelo amor de Deus, que agora tenha acabado. E assim, a luta foi legal, tá? O final dela foi legal também, teve uns spots legais. Mas assim, foi pra mim, eu não consigo dar. Eu não daria um 5, sabe? Eu daria um 4 no máximo. Por quê? E assim, quando eu falo 4 é um 4 tipo assim, foi boa, mas não foi perfeita. Ah, mas eu não quero comparar com o Dave Meltzer, nenhuma pessoa que dá nota, tá? Essas são as minhas notas. Mas o que aconteceu? É, lembra que eu falei que eu ia usar a luta do Carmelo e do Johnny Gargano pra comparar com o main event? Gente, o que aconteceu com a Zelina Vega aqui? Porque isso me tirou da luta, tá? O fato é que, assim, não teve uma conversa dela. Se tivesse antes da luta, o Aleister Black falando assim: ó, não interfere, só interfere quando eu pedir, porque eu quero resolver isso com minhas próprias mãos. Pô, já era, acabou. Eu não ia reclamar. Mas não teve, sabe? Então, assim, pareceu só que a Zelina Vega é uma imbecil. Pareceu isso, que ela é uma idiota. Porque, assim, é ridículo o fato dela não interferir em nenhum momento da luta, quase, cara. Ela ficar olhando, tipo, é uma luta sem desqualificação. Inclusive, não faz sentido nenhum a Rhea Ripley ter aparecido, porque não é como se a Zelina Vega estivesse interferindo muito na luta. Estivesse. Nossa, se a Rhea Ripley não aparecesse, o Damian Priest não ia ganhar, sabe? Assim, eu queria que o Alistair tivesse ganhado, mas. Sinceramente, tanto faz pra mim. Tendo acabado a feud, pra mim já tá bom. Mas assim, se a Zelina tivesse sido realmente importante na luta, a aparição da Rhea Ripley teria mais lógica. E assim, pareceu só fanservice e, sei lá, foi uma luta legal, mas como eu falei, eu acho que foi mal bucada. O storytelling da luta, assim, acho que faltou um pouco mais de cuidado. E é isso, cara. Foi um show legal, foi um show bem empolgante. Por mais que eu critiquei essa luta, foi uma luta que eu me entretive do início ao fim, tá? Então, assim, o show inteiro foi bem dividido, assim, não ficou nenhum momento que você olhou e falou assim, tem enchendo linguiça, a não ser o começo, que eu achei que foi meio encheção de linguiça, mas as 3 horas passaram rápido até. Eu sinto dizer que essas 3 horas pra mim passaram mais rápido do que as duas do Raw. Então assim, se seguir nessa pegada vai ser muito bom, cara. Eu só tenho a elogiar. É isso. Tamo junto. É nóis.